Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui para falar sobre como construir um resumo científico. Então, a pedido dos professores, para tentar auxiliar vocês na construção de um resumo científico, eu montei essa apresentação, que ela é bastante simples, mas é para auxiliar realmente em entender como construir realmente um resumo científico. Mostrar para vocês a ordem correta, então, para estruturar o seu resumo de pesquisa. Então, primeiramente, essa ideia surgiu pela necessidade da construção de resumos científicos para o Congresso Brasileiro de Sementes. Então, nesse caso específico, o resumo do Congresso Brasileiro de Sementes pede que a gente utilize até 2.000 caracteres. Esses 2.000 caracteres, eles vão ser o limite e inclui as letras mais os espaços. Então, não se refere só ao número de letras, mas também inclui os espaços. A estruturação do resumo deve conter obrigatoriamente essas partes. Então, a introdução, que traz o contexto, o objetivo, que traz especificamente o alvo da nossa pesquisa, o material e métodos que descreve como foi executada esse experimento, então como foi executado, e os resultados, que são os dados estatísticos gerados com essa pesquisa, essa experimentação, e a conclusão, que é a resposta que a gente conseguiu concluir, né, com esses resultados. As palavras-chave, elas são indexadores. Então, além do título do nosso resumo, é o que vai trazer as ideias centrais que são tratadas dentro desse resumo. Então, a gente utiliza essas palavras-chave. Então, de forma geral, a fim de orientar, na introdução, a gente traz então um contexto amplo. Então, a gente fala de maneira geral sobre o assunto que vai ser tratado dentro deste resumo, né? E aí, como a gente trabalha com material vegetal, eu coloco como um ponto importante de conter na introdução a espécie que foi utilizada. Então, no meu caso aqui, eu dei o exemplo como eu trabalho com a espécie Urochloa brisantha, cultivar marandu. Então, eu preciso trazer isso dentro da minha introdução. E dentro da minha introdução, é importante que a gente traga também a problemática. Então, por que realizar esse experimento nesse sentido? Então, a gente já traz uma problemática dentro da nossa introdução. Então, por exemplo, se eu fosse escrever um resumo em que eu fosse falar sobre a utilização de diferentes substratos para a germinação da espécie Urochloa brisantha, eu vou trazer essa problemática de forma sucinta dentro da minha introdução. Então, atualmente é utilizado o sobrepapel, mas existe a possibilidade de se utilizar o substrato rolo de papel. Uma dica que a gente pode utilizar para trazer esse contexto geral é que a gente procure no Google Acadêmico, onde a gente vai ter acesso a artigos, né? E que a gente leia e reescreva essa introdução com as nossas próprias palavras, mantendo então o sentido, e não copie diretamente ali algo que a gente ache dentro de um artigo. Lembrando que dentro do nosso resumo científico a escrita é muito sucinta, então a gente não vai utilizar referência direta nem indireta. Aqui eu coloquei como sugestão que a introdução ela deve ter ali entre 1 a 3 linhas, mas isso também é opcional. Talvez o seu objeto de experimento, às vezes, demande você trazer uma introdução talvez um pouquinho mais longa, mas, de forma geral, a gente tenta trazer de forma bem resumida. A segunda parte do nosso resumo vai ser exatamente o objetivo. O objetivo é realmente o alvo da nossa pesquisa, o que a gente busca entender com a nossa pesquisa. Então, normalmente o tamanho ideal para descrever o nosso objetivo é realmente em uma linha. Aqui eu coloquei um exemplo, como se eu estivesse fazendo um resumo voltado para a utilização do substrato sobre papel e rolo de papel. E nesse objetivo, a gente precisa então descrever a finalidade de forma mais direta. Então, por exemplo, se o meu objetivo então fosse validar a utilização de um novo substrato, que fosse o rolo de papel, eu preciso trazer isso. A ação, que foi de comparar o que já é utilizado oficialmente, que é o sobre papel, com o rolo de papel, e a meta, que é demonstrar se ele é tão adequado quanto ao sobre papel que já é utilizado. Então, de maneira geral, no nosso objetivo, a gente precisa trazer de forma direta o que a gente quer descobrir com a nossa pesquisa, com a experimentação. O material e métodos, normalmente, ele costuma ser a maior parte do nosso resumo. E aí a gente precisa trazer, então, desde o local onde foi realizado esse experimento, essa pesquisa, a gente precisa trazer também os tratamentos que foram utilizados. Então, aqui, se eu estivesse fazendo esse resumo voltado para a utilização do substrato sobre papel e rolo de papel, então aqui eu coloquei como exemplo, utilizando esses dois substratos em temperaturas ideais, então um número de tratamentos. Então, a gente precisa colocar isso dentro do nosso material e métodos.
os testes que foram realizados. Então, normalmente, na nossa parte de semente, os nossos testes, eles são com base na regra de análise por sementes e a gente precisa descrever eles ali. Então, se foi feito a umidade, se foi feita uma contagem intermediária e uma contagem final, tudo isso vai ser descrito dentro do nosso material e métodos. E a estatística que a gente precisa trazer dentro desse material e métodos é explicando qual delineamento que foi utilizado, né, e como que foi feita a interpretação dos resultados gerados. Então, isso é preciso colocar dentro do material e métodos. Agora, aqui nos resultados, a gente também não tem muito espaço, né, para que a gente discorra muito bem com números e sem utilizar também imagens e etc. dentro do nosso resumo. Então, a gente precisa colocar de forma mais geral e apresentar de forma os resultados mais relevantes em relação ao que a gente obteve, né, com os dados da pesquisa. Então, é necessário que a gente não liste números soltos, mas apresente realmente aquilo que mais teve relevância dentro do nosso conjunto de resultados. Então, de forma geral, se eu estivesse escrevendo esse resumo voltado para a comparação de substratos, eu ia colocar ali o comportamento percentual da primeira contagem de germinação e da germinação total, comparando então os substratos e falando disso após toda a estatística já rodada. Então a gente precisa trazer realmente ali nos resultados o que foi mais relevante. A gente não tem um espaço tão grande dentro do resumo para apontar números nem nada disso, mas trazer sim um aspecto geral dos resultados que a gente teve. E a conclusão, só um minutinho, voltando aqui. Então, os resultados eu dei aqui como sugestão que eles sejam no máximo entre umas 3 linhas também, 3 a 4 linhas. Tem gente que às vezes precisa escrever um pouco mais nessa parte de resultados. E a conclusão também ela precisa ser bastante sucinta, assim como a introdução também. E a conclusão é importante a gente lembrar disso, que a nossa conclusão ela precisa responder de forma clara ao objetivo e precisa ser baseada exclusivamente nos nossos resultados estatísticos. Então, no caso, se eu estivesse escrevendo um resumo voltado para a comparação de substratos, responder de forma concisa se o rolo de papel ele é superior ou é equivalente sobre papel. Então, isso aqui vai entrar como uma resposta final a tudo. Então, a gente precisa sintetizar, né, o entendimento dos nossos resultados e colocar isso de forma escrita. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, de um resumo com 2.000 caracteres, contando letras e espaços, e aqui, né, eu grifei as partes do meu resumo. Esse é um exercício muito interessante para que a gente entenda como escrever um resumo científico. Realmente a gente lê e tentar separar as partes. Então aqui eu coloquei em verde, né, falando que a alelopatia, ela é influência benéfica ou prejudicial exercida sobre o indivíduo, planta ou micro-organismo através da ação dos aleloquímicos liberados no ambiente. Então isso é o que contextualiza de forma geral o que eu vou falar, o que eu vou pesquisar nesse experimento, né? E depois eu grifei aqui o objetivo, né, onde eu trouxe onde eu disse que nesse contexto o objetivo do experimento foi avaliar então o efeito alelopático do extrato da casca de café em sementes de Bidens pilosa, comumente chamado de picão preto. Depois eu grifei toda a parte aqui relacionada ao material e métodos, onde eu expliquei quantos tratamentos foram utilizados, que tipo de extrato que foi utilizado, como que foi obtido o meu extrato, que teve 2 métodos, expliquei basicamente esses tratamentos, expliquei que foram utilizadas 4 repetições e expliquei que foram realizados os testes fisiológicos. Falei aqui que o delineamento experimental empregado foi o inteiramente causalizado e que os resultados foram processados no software SpeedStat. E depois eu trouxe aqui uma parte de resultados. Nessa parte aqui tem até uma parte de resultados onde está grifado de rosa, mas começa aqui, em que os resultados eles demonstraram que o extrato 2, em menor concentração, ele manteve um percentual germinativo das sementes de picão preto, e também expliquei que o extrato 1, ele teve a capacidade de inibir a germinação. Então, nessa parte aqui, onde eu tratei dos meus resultados. E aqui em vermelho, onde eu grifei, é a parte em que eu concluí, que eu falei que concluí que ambos os extratos,
eles tiveram a capacidade de inibir significativamente o potencial germinativo das sementes. Então, esse exercício da gente pegar a leitura do resumo e tentar dividir em partes é importante para que a gente entenda como escrever. Então, no momento de escrever, é realmente dessa maneira que a gente precisa dividir. Então, trazer um contexto geral, amplo e falar ali um pouco da problemática, trazer o alvo realmente da nossa pesquisa, como que foi realizada, os resultados de forma mais geral e, na conclusão, responder o objetivo que a gente trouxe lá no início. As palavras-chave, é importante dizer que as palavras-chave, elas precisam ser como forma de ajudar que a nossa pesquisa seja encontrada. Então, as palavras que estão contidas no título, elas não podem estar contidas lá nas palavras-chave, porque elas precisam ser como se fossem auxiliares. Então, além do que está contido no nosso título, que traz o entendimento para as pessoas sobre o que é a nossa pesquisa, as palavras-chave vão ajudar também dessa maneira, mas precisa ser além do nosso título. Então, as palavras-chave não podem estar contidas no título. Isso é importante a gente lembrar. E, de forma geral a falar, o título do nosso resumo, ele costuma ser a parte final. Então, depois da gente escrever e ver essa escrita totalmente formada do nosso resumo, eu acho que é o momento da gente colocar, então, propor, então, um título para o nosso resumo. Normalmente, eu faço esse exercício, a escrita do resumo e a criação do título no final. Aqui eu trouxe mais alguns exemplos para vocês consultarem, então, de um resumo que foi publicado no último Congresso Brasileiro de Sementes, em 2024, em que a gente fez um trabalho sobre a qualidade fisiológica de sementes de trigo submetidas ao tratamento com bioestimulantes. Então, esse é um resumo em que eu auxiliei mais na parte da execução, então você vê aqui que o meu nome foi o terceiro. E aqui também vocês podem fazer exatamente esse exercício de entender que ela trouxe aqui o contexto geral, depois especificamente o objetivo, a explicação de como foi realizado esse experimento, aqui também os tratamentos e os resultados e depois a conclusão. Aqui um outro exemplo de resumo que vocês podem consultar. Mas nesse resumo aqui especificamente, o modelo e o número limite de caracteres foi em uma quantidade maior, né, que é para o ciúfluo, mas a estruturação segue exatamente essa mesma que eu expliquei. Então, primeiramente a introdução, o objetivo, o material e métodos, posteriormente os resultados de forma mais geral e a conclusão. Então, depois vocês podem estar procurando na biblioteca digital do ciúfluo esse resumo, para vocês terem mais um exemplo também de como escrever um resumo científico. Aqui, um exemplo que é utilizado normalmente nos congressos científicos da UFLA, que é algo que vocês também vão precisar realizar. Nessa parte final, a gente trouxe um esclarecimento para a gente entender como a gente precisa escolher os autores do nosso trabalho científico. Então, isso pode ser utilizado tanto em artigos científicos quanto em resumos. E esse posicionamento dos autores, ele reflete de forma geral realmente o nível e o tipo de contribuição de cada um para o desenvolvimento do estudo. Então, o primeiro autor, ele é realmente aquele que foi o motor dessa pesquisa. Então, ele é quem fez a maior parte do trabalho. Então, ele é quem desenhou o estudo, coletou os dados, fez a análise de dados e participou da redação do manuscrito. Os autores intermediários, eles são aqueles que contribuíram de forma relevante para o estudo, mas em um menor grau. Então, o ordenamento, ele geralmente ele vai refletir a magnitude da contribuição desses autores. Então, os autores intermediários, normalmente, são colegas que trabalharam ali ativamente para ajudar na realização desses experimentos, contribuíram também em partes para a escrita e outros aspectos. O último autor, ele é o autor sênior. Normalmente, ele é o pesquisador principal ou o orientador, ou seja, ele é aquele que idealizou esse estudo, obteve financiamento e supervisionou para que esse estudo fosse feito da forma correta. Então, é responsável pela direção científica. E o autor de correspondência, aqui como a gente está falando de resumo, normalmente é aquele que vai estar responsável por submeter e por receber os e-mails relacionados a esse, no caso que a gente está falando aqui, do resumo. Nem sempre ele vai ser o primeiro ou o último autor, então isso aqui também vai variar.
mas normalmente ele coincide com o último autor no caso de artigos. Em resumo, então, o primeiro autor é aquele quem mais trabalhou, né, para obtenção dessa pesquisa. E os intermediários são aqueles que, nesse meio, foi quem contribuiu. E o último autor, aquele quem liderou e orientou. Então, é necessário que a gente tenha clareza sobre como a gente escolher esses autores, né, das nossas produções científicas, e é necessário que a gente faça, então, um acordo prévio para que a gente tenha esse ordenamento, né, que deve ser discutido e acordado entre as pessoas que trabalharam na realização desse experimento. As contribuições precisam ser transparentes, então, porque muitas revistas elas podem solicitar para entender como que cada um ajudou dentro desse experimento. Os coautores, em alguns casos, há co-primeiros autores e co-últimos autores, indicados como nota do rodapé do artigo, e o crédito e responsabilidade ele é muito importante porque participar de um estudo científico também é a gente ter essa responsabilidade sobre o estudo que foi realizado. Então, ser autor é ter o crédito, mas também a responsabilidade sobre esse conteúdo que é publicado, porque a gente vai mostrar para outras pessoas, né? E é importante que a gente seja justo, transparente e ético, né, nessa autoria dos artigos. Então, a autoria ela deve refletir as contribuições de forma real e significativa para a construção desse conhecimento científico. Então, de forma geral, a gente trouxe essa parte final falando sobre os autores para que realmente a gente tenha um entendimento de como a gente precisa escolher essas pessoas que vão ser colocadas como autores. Então, são esses os critérios que a gente precisa levar em consideração. Então, por mais que a gente tenha amizades com outras pessoas que, de maneira geral, ajudaram ali em um dia desse experimento, a gente precisa levar esses critérios em consideração para a escolha dos autores. Então, eu queria, por último, agradecer a atenção de vocês. Espero ter contribuído de forma geral para o entendimento, para construir um resumo científico. Eu imagino que mesmo com as explicações ainda surgem algumas dúvidas, mas como eu falei, o exercício mais interessante para construir um resumo científico bom é realmente a leitura de outros artigos e a identificação das partes, porque isso vai dar clareza no momento da escrita. Meu muito obrigado, e é isso.